Olá, gente! Eu sou a professora Marilúcia Vieira Chaves e hoje nós vamos falar sobre a disciplina Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. Nós vamos estudar e refletir aqui sobre esses fundamentos do serviço social, ou seja, o que é fundamento? Fundamento é toda a base que serve como condição para que uma disciplina se desenvolva. Quando nós falamos primeiro de tecido social, que muitos autores vão abordar no decorrer do nosso caminho, nós falamos também de classes sociais, falamos de história. Todos nós pertencemos a uma história, a uma fase histórica da vida em sociedade e representamos essa fase de acordo com a ideologia vigente. Então não tem nenhum pensamento puro de ideologia, nós sempre estamos impregnados dessa ideologia. O modo como produzimos as coisas materiais, ou seja, o modo de produção material, nos faz ser como somos. Segundo Marx, essa explicação vem através do estudo da sociedade capitalista. Ou seja, nós pertencemos a uma sociedade em que o processo capitalista de produção expressa, portanto, uma maneira historicamente determinada de os homens produzirem e reproduzirem as condições materiais da existência humana e as relações sociais, através das quais levam a efeito a produção. Nesse processo se reproduzem concomitantemente as ideias e representações que expressam essas relações e as condições materiais em que se produzem, encobrindo o antagonismo que as permeia. O que é o antagonismo? São as coisas opostas de umas às outras, a pobreza e a riqueza, a miséria e a própria riqueza também, o preto e o branco, né? Vamos dizer assim. Então essas relações de produção e o serviço social estão profundamente interligadas. Por quê? O serviço social vai surgir exatamente no momento em que o capitalismo já está completamente dentro da sociedade, fazendo parte da sociedade capitalista, a produção em massa já está sendo evidenciada e então surgem as primeiras assistentes sociais com o intuito de dar aos pobres aquilo que sobra da produção dos trabalhadores. Então a identidade do serviço social está muito ligada ao surgimento do serviço social e também à Igreja Católica, que eram as boas moças, entre aspas, que faziam parte da Igreja Católica, que iriam distribuir coisas para as pessoas. Por isso, até hoje, existe o estigma da nossa profissão de que nós somos moças e hoje em dia rapazes também, bonzinhos, que vão dar as coisas para quem precisa. Então, na verdade, isso é só um processo. A identidade da nossa profissão e da produção é construída historicamente com as suas contradições. Nós temos esse outro lado até hoje do serviço social, de quem quer só distribuir coisas, mas existe também o lado dos profissionais que são pensantes, que refletem e que trabalham construindo os nossos textos científicos. Voltando a falar de Marx, ele vai dizer que nas relações de produção, a força de trabalho é uma potência que só se exterioriza em contato com os meios de produção. Só sendo consumida, ela cria valor. O consumo da força de trabalho pertence ao capitalista, do mesmo modo que lhe pertencem os meios de produção. Assim é que o trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a quem pertence o seu trabalho. A produção capitalista supõe a cooperação em larga escala e a concentração e centralização dos meios de produção com que se defronta o trabalhador como uma propriedade alheia. Ao capitalista e também aos seus propostos, cabe, portanto, a função de direção e vigilância do trabalhador coletivo, seja garantindo o emprego racional dos meios de produção para evitar desperdícios, seja garantindo a maior intensidade possível de exploração da força de trabalho. Por isso que o assistente social entra nessa história, porque ele vai dar ao trabalhador esses meios para que ele possa ser um trabalhador que vá cada vez mais feliz ao trabalho, produza cada vez mais e dê cada vez mais lucros para essas coisas todas. Então, quando nós pensamos sobre o nosso trabalho, nós estamos realizando uma atividade chamada praxis, que Gramsci assim determinou. E a praxis humana também faz história, ou seja, o pensar, o refletir e o agir sobre determinada situação dentro da sociedade. Quando
o serviço social surge, ele vai caminhando dentro de características próprias que a Igreja Católica vai impondo a gente. Com o cerceamento dos movimentos mais amplos das mudanças sociais, após 1964, ou seja, depois do golpe militar, os assistentes sociais se dedicaram com maior profundidade à crítica interna, pois, tendo suas atividades cerceadas, de certa forma, o repensar a sociedade se tornou possível, ou seja, a própria repressão fomentou novas formas de atuação e pensamentos sobre o fazer e o pensar do assistente social. Foram realizados importantes encontros profissionais em níveis regionais, nacionais e latino-americanos, debatendo as questões profissionais e educativas do serviço social. A partir desses encontros, foram se definindo novas tendências no seu interior, tendo sido incrementadas a produção intelectual e científica da área, em revistas, documentos e livros. Entre as propostas apresentadas por esse movimento, se colocavam as seguintes: a adequação do serviço social à problemática social, tendo em vista a impossibilidade de se trabalhar numa realidade concreta com metodologias importadas, porque elas vinham lá dos Estados Unidos e da Europa. A definição de um marco teórico referencial para a prática do profissional. A busca de metodologia adequada às exigências dessa realidade e que pudesse assegurar a integração teórico-prática na atividade profissional. E também a produção de uma literatura que refletisse as respostas do serviço social à realidade latino-americana, porque era tudo ligado à Europa e aos Estados Unidos. Não existia produção nossa. A partir desse momento, a partir da própria repressão, por incrível que pareça, começam a surgir novas questões dentro do serviço social. E a partir disso, começa a se definir um novo objeto de ação para o serviço social, que vem se chamar, então, questão social. E como surgiu essa questão social? Os assistentes sociais passaram a se questionar sobre os rumos da ação profissional face à rearticulação dos movimentos populares e das organizações da sociedade civil. Discutiu-se a formação profissional e a relação da prática com os conhecimentos teóricos veiculados. A expansão do ensino superior no país, em função do modelo econômico e da política educacional, atingira igualmente o serviço social, constatando-se um aumento significativo do número de matriculados em nível nacional. A proposta centra-se na questão social. O que é isso? Ela é entendida no âmbito da produção e reprodução da vida, que tem no trabalho o seu elemento fundante. São todas as questões que permeiam a sociedade: a violência, a miséria, a pobreza, os assaltos, a questão da mulher, a questão dos marginalizados, enfim. Então, as diretrizes curriculares da formação profissional são capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Isso significa que o curso de serviço social deverá oportunizar um aprofundamento teórico, histórico e metodológico da realidade social e do próprio serviço social. O profissional em formação deverá apreender o significado social da profissão e ser capaz de compreender os problemas e desafios impostos pela realidade social. Deverá também ser capaz de formular respostas profissionais e de exercer a profissão, levando em conta as competências e contribuições previstas no Código de Ética Profissional em vigor. Características das classes sociais. Podemos dizer que as classes sociais são constituídas por um conjunto de indivíduos que ocupam, num determinado sistema econômico e numa determinada época, uma situação funcional e uma posição caracterizadas por interesses e comportamentos semelhantes. Distinguem-se, então, entre si pela posição que ocupam nesse sistema econômico historicamente determinado, pela sua relação com os meios de produção, pelo seu papel na organização social do trabalho, pelo modo e a proporção em que recebem a parte da riqueza social de que dispõem. O que é essa riqueza social? Tudo que é produzido no nosso trabalho se transforma em riqueza social. Só que a distribuição dessa riqueza social, seja ela em forma de salário, em forma de ganhos, ela é muito maior
para o dono dos meios de produção do que para quem trabalha, tá? Qualquer que seja o nosso trabalho. O que são processos ideológicos? A gente sempre fala tanto disso, né? O Cazuza cantava, ideologia, eu quero uma para viver, mas o que é isso? Nós percebemos que na nossa história lidamos com a chegada da modernidade em termos técnicos, porém com as ideias morais, culturais, éticas e religiosas presas a um modo das colônias antigas, que de certa forma fincou raízes profundas na população. Quer dizer, nós vivemos o tempo atual em que várias leis são promulgadas constituindo defesas de direitos humanos, seja dos negros, dos gays, das lésbicas e por aí vai, da criança, do idoso, né? Mas nós, ao mesmo tempo, ainda vivemos numa época de colônia, porque, apesar das leis, nós sentimos ainda o preconceito na nossa fala, no nosso jeito de ser, na maneira que a gente aponta para aquele que é diferente. E o assistente social não pode ter muito isso, não. A gente tem que aprender a lidar com essas diferenças e, a partir delas, é que nós vamos poder trabalhar um pouco melhor a situação social de cada pessoa, de cada ser humano, e não considerá-las estigmatizadas, né? Deficiente, aquele problema de saúde, ou um problema mental, ou um problema físico, ou determinada situação que venha a acontecer com a pessoa e que ela necessite da ajuda de um assistente social. Florestan Fernandes cita, então, que um exemplo dessa maneira de ser, onde as questões ligadas ao liberalismo, principalmente econômicas, mascarava os laços de dependência colonial, a persistência da escravidão e das formas correlatas de dominação patrimonialista, bem como justificava a concentração de todos os privilégios de uma aristocracia agrária, econômicos, sociais, políticos, principalmente, que, mediante mudanças de valores, se corrompeu e enriqueceu cada vez mais, não abrindo politicamente o país, mas tentou imitar o estrangeiro desde que se mantivesse no poder. Então, na verdade, as classes econômicas mais abastadas, mais ricas, sempre se mantiveram no poder, tentando imitar o que vinha de fora e mantendo o poder delas sempre na mão, sempre com dinheiro a maior, sempre com as suas questões ligadas ao favoritismo, aos lobbies, né? Às riquezas que eles sempre mantêm. A sociedade de consumo, segundo Florestan Fernandes, tem a dizer o seguinte: com a sociedade de consumo nasce a figura do contribuinte. Isso é muito interessante para a gente. Tanto quanto a palavra consumo ou consumidor, a palavra contribuinte está sendo usada aqui numa acepção particular. No capitalismo clássico, os impostos que recaíam sobre os salários o faziam de uma forma sempre indireta. Geralmente, o Estado taxava os gêneros de primeira necessidade, encarecendo-os. E o imposto devido sobre o contra-cheque era coisa, salvo engano, inexistente. Quando o cidadão passa a ser visto como consumidor, ele deixa de ser visto como cidadão e passa a ter os direitos como consumidor. Daí que hoje em dia se abre a sociedade para essas novas perspectivas, essas novas questões que aparecem e a gente acha tão assim, né? Por quê? Porque o idoso é algo que sustenta a família, os homossexuais hoje têm um poder de consumo maior do que a maioria, vamos dizer assim, dentre eles, a grande maioria de homossexuais consome muita coisa. Então, os direitos do consumidor vão prevalecer sobre os direitos do cidadão. Com o advento da sociedade de consumo, contudo, criaram-se as condições políticas para que o imposto de renda afetasse uma parcela significativa da classe trabalhadora. Quem pode se dar o luxo de consumir supérfluos ou mesmo poupar, pode igualmente pagar impostos. Nesse sentido, se de um lado o trabalhador virou consumidor, de outro o cidadão virou contribuinte. A sociedade contemporânea, sob o sistema do capital pós-capitalista, a dominação do capital sobre o trabalho continua sob a forma de extração do trabalho excedente pela via política, por meio de um órgão hierarquicamente distinto chamado mercado. Há algum tempo vem sofrendo profundas mudanças, trazendo significativas repercussões nas relações de trabalho e de produção. Na era da globalização da economia, das inovações tecnológicas, robótica, automoção, microeletrônica, tem sido preponderante
a flexibilização dos processos de trabalho, determinando novas modalidades de produção, gestão e consumo da força de trabalho. Neste cenário, o exercício do serviço social encontra-se vinculado às novas formas de gestão requeridas das mudanças tecnológicas e das organizações junto ao processo produtivo, contemplando assim um serviço abrangente pela sociedade. É nesse canteiro de várias misturas que vamos costurando nossos tecidos, como teares, linhas, fios e várias formas de entender como as peças tão diferentes irão sendo integradas numa sociedade que agiliza as formas e deixa vorazes os consumidores. Iremos trabalhar com pessoas. Nunca podemos nos esquecer disso. E é nessa hora que podemos assimilar o que mais uma vez li no cartaz. Somos iguais, porque somos todos diferentes. É por isso que nós devemos pensar bem antes de agirmos, para que nós possamos ser assistentes sociais não voluntariosos ou espirituosos, ou fazermos as coisas conforme nos der na cabeça, mas devemos ter projetos para agir, devemos ter condição de conhecer o nosso código de ética e sabermos exatamente o que nós estamos fazendo. Portanto, é muito importante, primeiro, olhar para o ser humano. Segundo, aprender a escutar, a ouvir esse ser humano com uma maneira diferente de percepção dessas coisas. E, em terceiro lugar, ter sempre um projeto, desde que esse projeto também tenha a ver com a instituição onde a gente está trabalhando, para que nós possamos desenvolver o máximo da nossa potencialidade e trabalharmos junto com as classes que mais necessitam da nossa ajuda e do nosso trabalho também. Muito obrigada, eu fico por aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de escrever para o tutor de vocês virtual e também podem entrar em contato comigo, que sou também a gestora do curso, para que nós possamos conversar e termos sempre uma palavra para apoiar vocês e para tirar dúvidas também. Muito obrigada e até a próxima.